Opa, como vocês estão? Aqui quem fala é Camila Loreta, diretamente do novo podcast Leituras de Quinta, Mulheres na Literatura. Que bom ter vocês de novo por aqui. Nessa edição, nós conversamos com Vanessa Vascolto sobre seu livro Terra Dentro. Nossa conversa foi muito em torno da criação de sinfonias, como a Vanessa nomeou muito bem o seu processo de escrita. Para ela, cada personagem é uma composição sonora e por isso seus livros são curtos e concisos, porque o jeito que ela trabalha cada palavra, cada escolha é muito importante no processo. Falando em sinfonia, a gente estava numa biblioteca pública e por acaso nesse dia tinha um evento acontecendo ao mesmo tempo que a nossa conversa, que era bastante musical. Então vocês vão ouvir ao fundo um pouco de música, um pouco de vibração, alguns ruídos sonoros típicos desse ambiente. Eu peço para que vocês mergulhem nesses sons, assim como mergulhem na voz da Vanessa. Terra Dentro é o livro que demorou um tanto para chegar no formato que a gente acessa hoje. A Vanessa teve um trabalho contínuo e interessante e muito particular com a feitura desse livro. Então convido vocês a escutarem como foi esse processo. Acho sempre difícil esse tipo de pergunta, porque tantas coisas, né, tantos caminhos trazem a gente para os lugares onde a gente veio parar. Bom, eu sou catarinense, né, nasci em Santa Catarina, e eu falo que eu fui subindo, né, meu pai mudou, minha família mudou muito de cidade, meu pai era bancário, e então fui sendo transferido e a gente foi, até chegar em São Paulo foram 9 cidades. Sou por Santa Catarina, algumas cidades, Blumenau, Joinville, e aí depois Paraná, e aí chegamos em São Paulo. E aí agora falando assim, eu acho que eu comecei a escrever já tardiamente. Teve um processo anterior que foi o processo do teatro, né, que sem saber já era um pouco da minha formação de escritora também. Mas essas mudanças todas, né, elas sempre foram momentos de muito silêncio e adaptação. E eu acho que isso foi formando também uma cabeça muito observadora. Onde veio desembocar a literatura, assim, pra mim, de observar muito, de ficar muito quieta, de tentar entender as coisas, de observar, de olhar muito antes de falar. Sim. E elaborar as coisas e tentar entender o mundo, e eram muitos mundos, né, porque cada mudança quando você é criança é uma coisa assim, o que é isso que está se apresentando? Qual foi o período, de qual idade? De quando eu nasci até os 14. Aí com 14 a gente chegou em Campinas, que foi a cidade onde daí a gente permaneceu. Aí eu fiz o colegial, a faculdade, e aí depois da faculdade aí eu morei fora, fui morar na África do Sul, fazer uma experiência no centro de voluntariado com animais. E aí fui trabalhar com animais. E aí, quando eu voltei de lá, eu passei um ano fora, e quando eu voltei, eu não voltei mais para Campinas. Aí eu vim para São Paulo, minha irmã já estava aqui fazendo faculdade, e aí eu vim para trabalhar aqui, e aí isso já faz 15 anos. Então, você se mudou muito, né? Mudei bastante, e a última mudança então foi isso, eu vim para cá em 2006. E aí como que foi a literatura, como que ela foi entrando? Então, aí, bom, assim, eu vou começar do teatro, tá? Porque foi o que permaneceu a trajetória inteira. Desde pequenininha minha mãe me colocou para fazer aula de expressão corporal, assim, que eu acho uma inovação, né, para cidades pequenininhas de Santa Catarina, na década de 90, ter uma matéria chamada expressão corporal. E aí eu falei, puxa, isso daqui eu curto muito, assim, desde pequena.
E aí, então, a expressão corporal, você foi crescendo, foi virando teatro, e aí eu fui sempre ali pelo caminho da atuação, né? Quando eu fiz o colegial também estava em grupo de teatro, mas quando eu entrei na faculdade, não, assim, passou um pouquinho, eu fiz jornalismo, né, na faculdade, que era, né, na minha cabeça, adolescente, assim, eu gosto meio que de escrever, vamos fazer isso aqui. E aí, mas daí na faculdade eu não continuei com teatro, e aí eu só retomei quando eu vim para São Paulo. Contato com texto, dramaturgia e tudo mais, então aí eu fui entrando, foi pela dramaturgia que eu entrei na literatura. Eu sempre li, assim, mas nunca com foco, sabe? Nunca, eu li o que caía na minha mão, assim. E aí, a partir da dramaturgia, eu comecei a explorar um pouco melhor a literatura e encontrar o que eu gostava e o tipo de texto que eu curtia dentro da literatura, assim. E a dramaturgia, não entendi como que ela veio, assim. Por conta do teatro. Mas aí você mesmo foi atrás de escrever. De escrever, exato. Mas no início eu escrevia muito só as cenas para os meus exercícios de atuação. Nunca, não era tipo, eu escrevi uma peça aqui. E aí quando eu lancei o Água Fria em 2018, foi quando eu estava fazendo uma oficina ali no Clube Noir. A minha primeira oficina de dramaturgia, e daí depois eu fui pro núcleo de dramaturgia do SESI, e aí para estudar, e aí sim, aí escrevi peças e tudo mais. E aí dentro disso, sim, os caminhos da literatura se abriram. Foram se estabelecendo. Exato. Legal. Então você falou do Água Fria, que é o seu primeiro livro, né? Isso. E aí você lançou o Terra Dentro, que é o seu segundo, e agora tá para lançar um terceiro, certo? E aí o Água Fria já teve uma influência dramatúrgica? Como que foi? Teve, muito menos do que o Terra Dentro, assim, mas tem, ele é meio... É um livro meio roteirizado, assim, sabe? Ele tem um pensamento de cinema bastante magético. Eu comecei a pensar a história dele para o teatro. Eu imaginava, eu sempre quis, o Água Fria ele parte de uma premissa que é essa moça que está num orelhão, num calçadão, assim, em frente à praia, e ela toma um fora, esse orelhão, de um cara que tem uma história longuíssima, né, com quem ela tem uma história super longa. Eles marcaram um encontro nessa praia e ele não foi e ela liga. E eu queria muito esse orelhão em cena, eu queria muito essa cena no palco. Até hoje, assim, é uma coisa que eu visualizo. Só que é muito mais difícil você montar, né? É muito mais difícil você mobilizar a força do teatro pro palco e apresentar, e tem ator, e tem técnica, e tem muita gente, né, envolvida para colocar uma cena em pé, tirar uma peça. E aí eu falei, já que eu não dou conta agora de montar, de arcar com essa estrutura, eu vou escrevendo a história, né? Uma hora, sei lá, de repente acontece. E quando eu vi, eu tinha o livro. Então, assim, ele não segue necessariamente uma estrutura dramatúrgica, mas ele tem um pensamento dramatúrgico. Tem cenas, né? São cenas. Agora, o Terra Dentro, ele já tem a linguagem, uma estrutura dramatúrgica. Dentro da dramaturgia. Legal. Vamos ler um trecho, então, do Terra Dentro? E aí a gente já fala mais sobre estrutura dramatúrgica, que acho que tem um monte de coisa para falar. Eu escolhi um trecho da Mirna. Bom, o Terra Dentro tem 3 personagens, a Rita, o Mosquito e a Mirna, né? E eu escolhi a do meio, né, na ordem do que aparece, por conta dela ser o meio das duas coisas, né? Ela é o meio entre a Rita e o Mosquito, né? Então eu acho que ela diz muito sobre os dois, sem falar dos dois. Então eu vou ler algumas páginas, a Vanessa vai ler o resto. Mirna ri entre os lençóis. Eu sou gorda, mas não sou duas. Eu já disse pra aquele peste que não dá pra contar com a Rita, que ela não bate bem. E Dona Redonda é a puta que pariu ele. Tem graça nenhuma ficar aqui igual um burro de carga pra cima e pra baixo, de olho em fazer o que essa casa precisa de fazer, merda. Vem de vez em quando e quer mandar. Caseiro era pra ter mais direito que esse povo que constrói e abandona.
É cachorro, é grama, é cano que pinga. Achar ruim que eu te chamo, você vem, conserta, de quebra me come. Tem que achar ruim não, eu digo que você vale cada centavo dos 150 e ainda chega na hora. Isso é um negócio que eu gosto, 8h23 certinho, toda vez. Falei pra Rita que teu nome é 8h23 e ela riu. Milagre, porque ela ri pouco. Ainda bem que tem eu pra cuidar, fazer ela engordar um pouquinho. Come tão pouco que se não fosse eu, ela já tinha morrido. Gente magra fica sempre azeda. Fiz sagu outro dia e tive que comer sozinha, que ela inventou que tinha areia. É doida. Só que menos doida que a mãe, graças a Deus. Que Deus livre ficar ela que nem a mãe. Eu não mereço duas vezes a mesma peia. A mãe era magra de tristeza, o mosquito também. Só o pai que era faceirinho, mas esse era de outro mundo. Eu fiquei feliz que você podia vir hoje, porque amanhã não ia dar. Tanto tempo que o André morreu, amanhã é aniversário de morte. Era o meu cunhado. 15 anos já. Essa época do ano é a pior. Levar catavento pro maridinho, a Rita diz. Dia de Reis. Reis da desgraça, só se for. Essa época do ano é ruim. Só que o meio do ano também é, porque teve um mosquito que mataram em mês frio. Aí toca pro cemitério de novo. E no final do ano foi quando o pai e a mãe bateram as botas. Então se você for ver direito, o ano inteiro é osso. Quem vê acha que a gente acha bonito o cemitério porque não sai de lá. Eu não gosto, porque eu choro. Só que eu também choro por qualquer coisa. Então, tanto faz chorar em casa ou no túmulo. Dá tudo na mesma. Eu gosto é de ficar que nem agora, aqui na cama, pelada, esparramada e felizinha da minha vida. Que coisa boa é sentir o lençol na canela. Lençol não faz ninguém chorar. Feliz. 8 e 8 é o nome do teu apelido. E 23 é sobrenome. É que eu acho que nome mesmo deixa a gente muito sério. Só que Dona Redonda eu não gosto. Dona Redonda não. Essa mania de apelido eu peguei da mãe, que nisso ela era engraçada. Era sempre seu homem e Dona Mulher, o dono e a dona da plantação, dono. Era a gente que cuidava, teve pouca gente para quem eu não dei apelido. A Rita, que é fraquinha, o André, que era sério demais, e depois a Rita já logo tascou o maridinho. O Nito, que eu não tinha nem vontade de falar o nome, quem dirá de inventar apelido. E a Rosa, que era bonita demais para chamar de outra coisa. Uma família inteira para ser a desgraça da minha. Mas também, se não fosse por eles, tinha sido por outra gente, que gente tá aí é para ser empiastro um do outro. Mas tem que esquentar a cabeça com isso não, vê e deixa passar, chora e deixa passar. Só fica pior se tem filho, que filho é um negócio que não deixa a gente esquecer. Vê a Rita, Deus o livre, e olha que a neném nem veio. Você já vai? Fica que amanhã demora. Homem casado. Fica que amanhã demora. Homem casado. Só não reclamo porque eu ia gostar de ficar colado. Porque eu não ia gostar de ficar colado. Eu fiquei colada uma vez e durou pouco porque eu tinha mais o que fazer. Agora eu gosto de vem e vai. Que trepar é bom, só que não é tudo. 8. Hoje eu acordei com essa dor filha da puta nas tripas desde ontem. Porque eu comi um pão com requeijão, depois um frango e sagu e agora azedou tudo, vai saber. Pode ser isso, a comida ou o cigarro. Eu tenho nojo de fumar, não gosto do gosto, mas como mata o tempo quando não se fuma. Todo esse tempo me irrita. Me dá um do seu. 5 minutos. 5 minutos dentro de cada cigarro. Mas agora já faz o tempo de uns 1000 cigarros que esse lugar cai aos pedaços, vê? Não é só cano. É a caixa d'água e a bomba da piscina. Não importa que ninguém mais use. Não tem coisa mais triste que piscina vazia. E que a falta de luz. E que as lâmpadas que queimam o tempo todo e eu tenho que trocar, inferno. Hoje o inferno fica aqui, na minha barriga. Vê pulando? Bota a mão aqui pra ver. Bota, como se fosse sentir neném. Deus o livre. Isso é comida e não criança, que desse mal de fazer gente eu não padeço. Mas a barriga fica quente mesmo, vê? Igual o fogo na árvore daquela vez. Amanhã é que faz 15 anos já. Uma árvore imensa. Tão imensa que não tinha água que chegasse para tanto fogo. Muito bom. Ai, dói ao mesmo tempo. Você sabe que outro dia, só um parênteses, alguém na rede social, no Instagram, assim, eu entendi que ela era uma senhora. O perfil não tinha muito detalhe, assim. Mas ela me mandou uma mensagem falando assim,
eu li um trecho do seu livro no Google, o começo, achei muito triste, queria saber se vai assim até o fim. Aí eu falei assim, cara, não vou poder mentir pra moça, eu falei pra ela, é triste, com frágeis e inconstantes vislumbres de beleza. Não sei se ela leu. Me parece que não. Me parece que não. Mas enfim. Mas é uma boa definição do seu livro. Que realmente é isso, né? Triste com frágeis e inconstantes vislumbres de beleza. É isso assim mesmo. Que ele é. Que é um pouco a vida dessas pessoas, né? Desses personagens. É a nossa, né? É a nossa. Pela visão de Vanessa. É a nossa. Exato. Segundo Vanessa. Mas o que eu queria te perguntar, começando um pouco por essa coisa mais da linguagem estrutural do livro, tem uma coisa que a Myrna é esse bloco de texto, né? O Mosquito já é um pouco menos bloco e a Rita já é mais fragmentado, né? Uhum. Isso foi uma escolha consciente ou foi uma coisa que você percebeu depois? Como que foi? Não, foi consciente porque eu não queria... Como, assim, o livro tem algumas questões, né? Tem a oralidade, que é muito marcada, né? Então, assim, como os personagens falam. E a Rita, por ser uma personagem quebrada, porque ela é uma vítima, né, dentro dessa história. Aconteceu muita coisa, muita violência, e isso impactou diretamente a vida dela. Então, ela não conseguia escutar ela na minha cabeça de uma forma linear e de forma organizada, assim, as coisas se atravessavam muito. Então eu não conseguia manter uma estrutura parágrafo, começa aqui, ou pensamento linear, ou ela tem uma linha lógica de raciocínio, não vinha assim. Então, a Rita foi a personagem que eu menos mexi, porque ela saiu meio que desse jeito. Meio pronto. Exato. Assim. E saiu assim, com um ritmo que também está marcado na página pelas quebras. A única organização que eu fiz em relação ao discurso dela é o que está à direita e o que está à esquerda, assim. O que está à direita é o que está ali objetivamente acontecendo, o que está à direita está no campo... Desculpa, o que está à esquerda é o que está acontecendo objetivamente, o que está à direita é um devaneio. Tá. Então essa foi a única organização que eu consegui fazer na Rita, assim, um pouco até para organizar o processo de escrita, porque em dado momento ficou difícil tanto de continuar, de terminar a história dela, e também para quem lia também aos poucos, né, quando eu fui mostrando o texto também estava confuso. Então, e eu nem sei se isso aparece, assim, não é uma coisa que as pessoas acho que percebem, mas eu acho que quando ficou claro para mim o que eu estava fazendo, acho que acaba ficando mais claro no geral, assim, tá? Acho que acabou ficando. Então, na Rita foi isso. E aí, assim, a Myrna, ela é essa verborragia, assim, ela vai engatando uma ideia na outra e não tem muito parar, ela não dá pausa. Ela mesma fala, né, o Mosquito fala que eu falo pra caramba, tipo, e ela fala pra caramba. E então esse bloco de texto atende à maneira como ela fala. Essa simulação da falta de respiro dela. Exato. A falta de pausa, sabe? Tipo, ela é uma personagem da ação, sabe? Não tem muita pausa, muito respiro. Ela tá sempre fazendo alguma coisa. Essa é a personalidade dela. Então, o modo como ela fala tinha que responder a isso também. E o Mosquito, ele tem, né, ele é o mais normativo no sentido da linguagem, mas porque ele tem uma cabeça mais... quadrada até. Quadrada, exato. Ele segue uma ordem. Exato, ele tem uma lógica ali, ele vai encadeando as coisas naquilo, dentro do pensamento lógico. Então,
assim, isso é engraçado, né? Porque assim, isso é o que eu imaginei e o que eu decidi fazer. Sim. Isso, né? Tipo, isso não, chega, isso não, né? exato. Como isso chega, aí não tá muito. Mas tem uma sugestão mesmo ali no texto, né? E aí, a respeito disso, eu lembro que quando eu conversei uma vez contigo sobre o livro, você me disse, não sei se você me disse ou se eu vi isso em algum lugar, mas eu acho que você me disse, que você leu muitas vezes o texto em voz alta para ter certeza da escolha de palavras. Conta um pouco pra gente como foi isso. Cara, eu não consigo escrever quieta. Nenhum dos livros eu consegui escrever quieta. Legal. E aí, daí eu acho que não tem muito a ver com a estrutura dramatúrgica, não, nem com... acho que tá em mim, sabe? Sei. Porque eu escuto... Tem uma música que eu escuto na minha cabeça. E assim, eu preciso garantir pela pontuação, pela escolha das palavras, pelo casamento entre elas, assim, que as pessoas vão escutar o mesmo que eu. Assim, uma ilusão de controle, não tenho, mas assim, isso me orienta que quando eu leio em voz alta, pelo menos respeitando a pontuação que eu estou sugerindo, eu consigo ter uma ideia dessa sinfonia, sabe? Se tem alguma nota fora de lugar. Uma espécie de composição mesmo. Uma composição. E pra mim, assim, cada texto tem um tom, tem uma música que canta aqui, cada personagem tem uma música, e pra mim, no fim das contas, assim, o Terra Dentro pra mim é um mantra, assim. Se eu for ler, se eu pegar ele pra ler de cabo a rabo, e eu acho que essa é a mágica do romance curto. Porque eu não gostaria que as pessoas parassem, sabe? Senão eu sei que elas vão perder a música. E aí, então, ler em voz alta me ajuda nisso, sabe? A saber o som que eu tô... Se o som corresponde ao que tá dentro da minha cabeça. Sei. Interessante, porque eu lembro que quando eu li, realmente eu tive exatamente essa impressão, assim, de não consigo parar de ler agora. Preciso ir até o fim. Porque, assim, eu gostaria mesmo. Eu acho que o tamanho é convidativo para que as pessoas falam, né? Ler numa sentada. Eu acho que tem uma coisa complexa nisso, assim, porque não é porque é curto que ele seja fácil. Não é um livro fácil. Mas eu acho que dentro dessa complexidade, assim, pelo som, acho que dá pra ir encadeando, sabe? O enredo, assim, eu acho que me ajuda muito, sou muito orientado pelo som. Eu tô tentando escrever poesia, né? Embora eu seja prosa poética, mas acho que a poesia tem muito isso marcado, né? E não tá saindo. Não tá acontecendo. As dificuldades, nossa, do nosso lugar. A gente falou um pouco com a Isa, que veio da última vez, que a literatura ela já é uma zona um pouco de desconforto, mas eu acho que para alguns, né, nós temos como escritoras lugares de conforto e de desconforto, né? E talvez a poesia seja o seu lugar de desconforto. Completamente. Né? E assim, eu comecei a escrever poesia e aí para poesia eu tenho um registro de uma coisa muito mais cotidiana, sabe? No romance eu sempre busco uma coisa mais metafísica, transcendental, assim. E a poesia para mim é uma coisa meio que assim que tá acontecendo agora. Era o que eu gostaria de escrever. E aí eu comecei a escrever desse jeito e assim, eu não me acho, não consigo me achar naquilo. E aí quando eu vi, eu tinha assim, sei lá, uns 25 poemas. E quando eu olhei para aquilo, eu falei assim, eu tenho um romance, na verdade. Você criou uma sinfonia já. Exato, porque já tinha aquele tom, tinha uma proposição, mesmo sem saber, eu estava trabalhando numa proposição de linguagem. Não tá bom como poema, mas tinha o esboço de um romance. Que foi o que eu acabei fazendo. Interessante, muito legal. E aí, falando um pouco sobre essa coisa da vocalização dos personagens, né? Além da sinfonia em si, né, da pontuação e tal, essa parte, voltando, né, um pouco do teatro, como que você acha que essa outra linguagem influencia na sua escrita mesmo, na hora de escrever, assim? Você já, quando está escrevendo, já pensa em voz alta? Como que é?
Ou tem alguma coisa de tipo marcas do teatro que ficaram pra você? Assim, eu penso em cenas, sempre. Então acho que essa é a maior marca assim que ficou, é tentar enxergar a cena, construir a cena, começo, meio e fim, a corda tensionada, onde é que está o conflito, quem que é o protagonista aqui, como é que as coisas estão acontecendo em torno dele. Isso é um pensamento para cena mesmo, para montagem. Sim. E eu não vou montar, mas assim, eu vou com certeza escrever em cima desses parâmetros que eu imaginei para essa cena. Então, no final dos contos, eu penso que é eu juntar as coisas, assim. Então, eu penso que vai começar aqui, aí o personagem vai fazer isso, aí vai pra cá, ele vai falar com não sei quem, não sei o quê. E aí, assim, o escrever mesmo é juntar tudo isso, assim, sabe? É fazer esse quebra-cabeça entendível, assim. Então, eu acho que isso. E eu penso muito tanto que no Terra Dentro tem, né, ainda as indicações de rubricas. Então, de ação, né? Tipo, o que o personagem tá fazendo. Isso foi uma coisa que você decidiu em algum momento do processo da escrita do livro? Ou você já decidiu isso antes, que você queria deixar? Antes, porque assim, ele não surgiu como romance imediatamente, né? Esse texto, eu fiquei anos trabalhando ele. Como milhões de formatos, assim. Ele nasceu como uma cena, era só uma cena com um exercício cênico. Aí ficou muito ruim. Aí eu guardei. Falei, acho que mais isso aqui, sei lá. E aí depois eu lembrei dele de volta, porque eu entrei eu queria entrar no curso de dramaturgia do SESI, como já era uma cena que não estava muito boa para montagem, mas ela estava bem escrita. Aí eu falei, bom, acho que eu só tenho isso daqui para desenvolver uma peça. E lá você entra já com a peça, né? E aí eu falei, vou desenvolver em cima disso. E aí então montei uma dramaturgia. Na dramaturgia já tinha as rubricas ali. E aí a peça ficou boa, assim. Até, tipo, a gente fez ensaio aberto e tudo mais, a gente chegou a montar, porque, né, grana e tempo e tudo mais. Mas a peça estava montada, e aí... Só que tinha coisas que... A peça em si, ela tinha só a Rita de personagem. Ela tinha 3 Ritas. Eram, tipo, 3 Ritas. Uma um pouco mais na personalidade do Mosquito, mais violenta, mais passional. A outra mais como a Mirna, mais objetiva e pragmática. E a outra, como ficou a Rita no romance mesmo, meio mais, né... enfim, mais devaneio mesmo. E aí eu comecei a sentir como dramaturgia, assim, funcionava, mas ainda faltava, assim, um outro ponto de vista, faltava personagem. E aí eu falei, bom, então deixa eu procurar, né, cadê esses personagens? E aí você vai procurar na escrita, não tem jeito. E quando eu comecei a desenvolver, aí trouxe primeiro o Mosquito, e aí tá bom, legal, joia, um Mosquito, só que ainda tava meio capengo, falei, acho que eu preciso de mais alguém. Aí veio a Mirna. Mas ele então já estava na forma de rubrica, já tinha. E aí quando eu falei, então deixa eu escrever aqui, continuar escrevendo, e que eu percebi que eu já não estava escrevendo uma dramaturgia, eu estava escrevendo um romance, eu falei, não vou perder o que é indicação de palco. É a origem dele. E aí você manteve como uma indicação para o leitor, né? Exato. Como uma ambientação, né? Como uma atmosfera também, né? No nosso segundo encontro, que foi com a Carola, ela falou um pouco, isso era uma coisa até que queria te perguntar, assim, ela falou um pouco sobre uma nova era, que a gente está, da literatura, que a gente está separando menos, primeiro, as linguagens e os gêneros, né? E eu acho que você tem um pouco essa característica nesse livro, pelo que você me disse, no primeiro também, e no terceiro mais forte, né? De uma... Às vezes a gente fala em experimentação, né? Uma linguagem experimental. Mas o que é, né, esse experimental? Eu acho que no seu caso tem muito a ver com essa falta de fronteira entre gênero e linguagens diversas, né? Você se localiza nesse lugar? Muito, assim, eu não consigo trabalhar com extremos.
e com definições categóricas, assim, é muito difícil para mim. Se eu me sinto minimamente amarrada, então aqui eu não posso quebrar uma linha, aqui eu não posso pensar no texto de cabeça para baixo, imediatamente eu quero fazer aquilo. E aí, então assim, eu não, entre gêneros, assim, eu não consigo muito me situar. Eu me identifico como romancista, eu escrevo romance, mas dentro do romance tem poesia. Agora nesse novo, assim, tem, tá bem fragmentado, tá bem mais fragmentado do que no Terra Dentro. Então sim, eu acho que tem uma coisa híbrida, assim, de não querer se amarrar a nada, porque isso criativamente não é bom pra ninguém, sabe? Me parece que é muito mais uma demanda do mercado, uma demanda do prêmio, uma demanda e não uma demanda artística, uma demanda criativa, sabe? Sim. E que te parece também um caminho orgânico, né? Dentro do sim, seu... eu tô aqui para responder a isso, assim, a romper com isso, porque é muito mais legal, sabe? Assim, os limites são outros e eu não gosto sabe? Das coisas muito assim quadradas. Então, sim, tô dentro. E aí, assim, eu fico pensando, né, na questão do experimental, porque tem uma experiência de linguagem, com certeza, mas assim, tem coisas que já são bem sólidas, sabe, dentro do meu percurso e também, por exemplo, o meu percurso da Carol, que é interessante de ver, sabe, a construção ao longo dos vários livros, que não é porque é experimental que não seja firme, que não tenha proposta, que não seja, sabe, algo sólido dentro da trajetória artística daquela pessoa, porque quando a gente fala experimental, parece que leva para um lugar assim, meio que não sabe o que está fazendo, então está fazendo tudo. Infantil, né? Exato. E não é isso. Tem um projeto, na verdade. É proposta. Legal, muito legal isso que você falou. Falando então de temática, né? Falando de gênero, um pouco falando de temática. O Terra Dentro, o outro livro você falou um pouco que é essa cena, né, de uma mulher, então talvez seja mais próximo a você. Mas o Terra Dentro são 3 personagens que eu não vejo como duplos seus, né? Podem estar dentro de você, mas não são duplos da sua vida, talvez, né? Como que foi esse processo de contar uma história que não é sua vivência própria, mas que é muito bem contada no livro? Da onde que veio essa ideia de... Porque acho que no contemporâneo a gente tem uma coisa meio... bem diferente ali dos anos anteriores da literatura que a gente tem no Brasil, que antes a gente tinha um distanciamento do objeto, e agora o objeto está sempre cada vez mais próximo, né? Então como foi essa escolha? Se foi uma escolha, né? Nem sei se foi uma escolha. Você diz assim, de trabalhar a história, o enredo em si ou os vários temas que ali estão? Assim? Tudo, assim, porque eu entendo que você é, né, de Santa Catarina, e que eu entendo que o livro parece que se passa ali no Paraná e tal, no interior, mas o quanto que é próximo a essa realidade para você, né? Então, assim, voltando de onde surgiu então a ideia do Terra Dentro, eu escutei essa história, uma história que aconteceu, não exatamente desse jeito, mas assim, eu escutei essa história de uma caseira. E ela estava contando como ela tinha ido parar ali, né? E assim, era um almoço, uma coisa assim, light, um evento feliz, um almoço, uma tarde ensolarada de sábado. E ela começou a contar de onde ela veio, ela tinha vindo do Paraná. E aí ela começou a contar dessa história dela, morando nessa plantação, que não era uma plantação de batatas, né? Isso é ficcional. Mas ela morava nessa plantação e ela era casada, ela era casada com um cara que não era o caseiro com quem ela vivia hoje. E aí ela começou a falar, eu sou viúva, né, meu primeiro marido faleceu, e aí, como é que faleceu? Então, meu irmão matou. E aí, enfim, ela acabou fazendo ela acabou contando a história dela, e no final eu tava assim, no chão, era uma história
trágica, muito dolorida. E eu tava no chão não porque a história era trágica e dolorida, mas porque ela contou aquilo de uma forma, assim, assim, resignada, de que, assim, não tinha como ser diferente. Sei. Aquilo, assim, dentro daquele contexto, com aquelas pessoas, e assim, não tinha como ser diferente. E foi o curso natural das coisas, por mais difícil e dolorido que tenha sido para ela. E aí eu falei, meu Deus, porque, assim, isso se alinha com uma visão de mundo que eu tenho, a tristeza com frágeis e inconstantes vislumbres de beleza. E é onde eu acho que eu posso trabalhar esse ponto de vista, sabe? Então, assim, eu falei, eu vou contar essa história. É distante de mim, mas assim, ficou muito guardado o registro dela contando, assim, o livro tem a voz dela inteiro. E eu queria, quando eu pensei em escrever, eu pensei assim, eu quero que todo mundo saiba essa história, eu queria tanto que todo mundo soubesse pela voz dela, porque isso é o mágico da história, não o que aconteceu em si. E aí, bom, fui dando jeito de trabalhar, né? Anos aí tentando construir esse jeito de contar. Mas quando eu comecei a trazer a Mirna e o mosquito, porque assim, eu consigo me relacionar com a Rita, né, na figura dessa mulher que me contou essa história, né? Porque eu ouvi dela, porque eu a conheço. Mas a Rita e o mosquito, assim, eu não sei que apito tocam. Especialmente o mosquito, que é um personagem passional, violento, impulsiva, tudo que eu não sou, sabe? Eu falei, como é que é esse cara? E aí, assim, só que ele não é só isso, né? Então, eu fui, acho que, comendo pelas beiradas, assim, sabe? Então, eu fui construindo a paixão dele, o amor dele pela Rosa. Com isso eu conseguia me relacionar. E aí, então, quando chegou na ruptura, assim, dele chegar a ponto de matar alguém por causa do que aconteceu, ele estava muito construído, o sonho dele dentro de mim estava muito construído. Sei. E aí ficou naquela coisa assim, que se fosse comigo, que se tivesse acontecido, eu teria agido da mesma coisa. Sei. E eu acho que, assim, quando eu fiz o Centro de Pesquisa Teatral, tinha um exercício que era um exercício de retórica, assim, a gente escolhia um livro, né, na minha vez foi o Entre Quatro Paredes, do Sartre, assim que chama, acho que que tem a famosa frase, né, o inferno são os outros. E assim, são 3 personagens, eles são péssimos, todos eles são péssimos e eles cometeram crimes e coisas abomináveis. Sei. Mas o exercício era você defender. Ah, entendi. Porque o livro eu adoro esse livro. É absolutamente possível que você entenda porque eles fizeram aquilo. Tá. Então, assim, e aí o que ficou pra mim desse exercício se você não conseguir defender o seu personagem, assim, sabe, ou entender os meios pelos quais ele chegou ali, assim, não vai colar, sabe? E eu também não conseguiria me relacionar. Então foi isso, assim, eu fui achando maneiras de conseguir me colar nele, até que eu possa justificar que ele estava certo, que se fosse comigo eu tinha feito a mesma coisa. E como leitora eu posso dizer que eu tive essa sensação. Não sei se eu faria a mesma coisa, mas eu consegui sentir uma empatia por ele, né? Porque eu acho que o mosquito é talvez o personagem que você veja mais beleza, né? Por conta da história de amor, porque a Rita já é uma história já desde o início com muita cara de trágica, né? Ela é muito trágica, né? Mas ele não, né? Ele tem essa linearidade que acaba envolvendo a gente até o fim, né? Então, que é o motor da história, né? A paixão dele pela Rosa, assim, tudo acontece porque ele é apaixonado por ela. É interessante isso. E
E aí, legal ouvir você, porque realmente acho que você respondeu muito bem a minha questão, assim, né? Porque eu acho que todas as coisas ali que você foi construindo foram a partir de sustentar um personagem, né? O que você queria era sustentar o personagem. Ele, por acaso, morava numa terra que, por acaso, estava bem degradada, e isso também influenciava ele internamente, né? Mas isso foi construído como uma sustentação daquilo que ele é mesmo, né? Não, e você falou bem agora, o cenário é importante nesse sentido, porque quando eu digo que o tom dessa caseira que me contou a história era de que não podia ser diferente, porque olha o lugar, olha a ignorância, olha assim, aquela terra perecendo, né? Então tem uma degradação como um todo, né? Da terra, das estruturas familiares, né? Eles têm uma mãe que era, né? Enfim, tinha questão com álcool, o pai que também era omisso. Então, assim, né, tem todo o entorno que dava também o estofo para começar a construir o personagem a partir disso, né? Como ela disse, não podia ser diferente, mas como não podia ser diferente? Então deixa eu ver, assim, por onde ele poderia sair e de fato ele não poderia sair. Tanto que ele não sai, né? Você cria toda uma trama que justifica ele não conseguir, né? Exato, tanto que a frase do mosquito é: eu odeio tanto aqui que eu vou ficar aqui pra sempre. Uma coisa que eu queria te perguntar sobre a Rita, que é até uma pergunta que me veio quando eu tava lendo e ela ficou na minha memória, assim, acho que poderia ser interessante. Quando você construiu essa personagem, essa moça já tinha essa história? Então, já. Tá. Porque, então é interessante, porque faz até mais sentido a minha pergunta. Porque quando ela perde o filho, a sensação que eu tenho é que ela perde o papel social dela, né? Ela teria um papel social como mulher, de ser mãe. Ela perde o papel social, né? A degradação da família, e com isso ela perde o contorno, né? Ela, de alguma maneira, ela entra no mundo não são porque ela perdeu o contorno, né? E ela perde a chance, sobretudo, de fazer diferente. Porque até tem um trecho que ela fala, né? Eu queria ter menina para ser a mãe para ser eu melhor, para que eu fosse a mãe que eu não tive e para que essa menina fosse eu melhor. E aí eu não vou dar o spoiler, sei lá se é spoiler, mas assim, ela perde a perspectiva de... Essa possibilidade, né? De esperança. Esperança, mesmo, né? exato. E é interessante porque você resolveu contar uma história que no final não tem muito final, né? A gente já tá vendo o final, né? O final já é aquele do começo, né? E de uma certa maneira acaba sendo um pouco um soco, né, no estômago, assim. Mas que tem ali, eu acho que a saída da esperança é a rosa, né? Que é um pouco aqui a gente... eu tenho uma amiga que quando ela falou assim, eu não pensei nisso, de verdade. Quando eu encerrei, assim, eu não pensei, vou encerrar com uma ponta de esperança, bem poliana, não. Mas acho que acabou acontecendo, e quem me sinalizou foi uma amiga que ela falou assim, que bonito, terminar com esperança. Eu falei, com esperança? Ela falou, sim, terminar com te espero. Eu falei, não, sim, tem, e talvez o tom seja um ponto acima. Tem que ter algum equilíbrio ali na história também, né? Que eu acho que é um pouco o que você falou, né? Pra gente sustentar um personagem, quais são as nuances ali, né? Porque sempre tem algum pouco de esperança em algum lugar, né? E aí isso sustenta os personagens também na existência deles, né? Total. E a questão do fim aberto, assim, é o que eu gosto de ler. Eu detesto quando, e aí viveram felizes para sempre, ou coisa parecida, ou resolveu o mistério, ou qualquer coisa assim. Eu prefiro que o mistério permaneça, assim. Que tem essa abertura pro leitor. Porque no final das contas é o lugar onde o livro não termina também.
Assim, o que eu vejo de resposta, de retorno das leituras é que o livro, ele fica assim, as pessoas pensam nele, sabe, voltam nele, e é isso que eu gosto, sabe? É isso que você deseja pra leitura. Porque o livro esteja para além da página mesmo, que isso siga, porque eu acho que é um pensamento que vale nutrir, sabe? Tudo isso, assim, sabe? Tipo, de como... Um pouco pretencioso nesse sentido, mas assim, de como a vida funciona de formas estranhas e inesperadas, e tem coisas acontecendo agora nesse minuto que a gente não faz a menor ideia, e elas podem ser lindas ou sórdidas ou qualquer outra coisa, mas diferente, completamente diferente do que eu sequer poderia imaginar, sabe? Sei. E tá aí, tem Terra Dentro acontecendo agora em algum lugar, sabe? E a vida é um pouco mais, um pouco não, é muito mais. E eu acho que o final aberto ele leva pra isso, sabe? Assim, para essas possibilidades também de costura, né? Com as outras coisas. Exato. E aí, falando um pouco do seu livro novo. Ai, meu Deus. Ó céus. Eu queria saber, vamos por uma pergunta que puxa esse e aí puxa o livro novo, que é sobre essa escolha dos narradores não confiáveis, né? Porque o que eu entendo é que o Terra Dentro, ele tem 3 narradores que não são confiáveis no sentido de que eles têm um compromisso com eles mesmos, né? Eles não têm um compromisso com nenhum leitor, né? A Myrna talvez tenha um compromisso maior com o amante dela, pelo qual é assim, em segunda pessoa, né? Então ela tá contando pra ele. Mas mesmo assim, o que ela tem que contar pra ele não é a realidade. É o que ela tem vontade, o que ela tem desejo, né? Então, como que foi essa construção desse lugar, dos personagens não confiáveis? E se você vê isso como uma coisa que está acontecendo de novo no seu próximo livro? Tá. Eu acho é difícil, né? Não tem narrador confiável, tem? Uma boa pergunta. Eu não sei, eu não consigo achar que exista. Eu acho que tem a tentativa de gente, né, de colocar ali a verdade, mas sempre a verdade é parcial, é sempre a minha verdade, pelo meu filtro, pelo que eu valorizo, pelo que eu enxerguei, e tem um mundo de coisas que eu não tô vendo, e aí eu não tô narrando, e eu tô fazendo só um recorte daquilo para contar. Isso é verdade? Isso é confiável, sabe? Enquanto o surgimento na trama, né, do Mosquito e da Myrna foi para um pouco na tentativa de dar alguma confiabilidade à história. Assim, tá todo mundo contando a mesma história, ao menos, assim, tipo, alguém matou alguém por causa disso. Isso daí todo mundo acha a mesma daí coisa. Pronto. Agora, o que, por quê, quando, como, quem fez o que primeiro ou deixou de fazer, aí são todas versões, né? Cada um tem a sua. Isso é a minha visão de mundo, então assim, eu acabei acaba sendo seu projeto literário. Exato, também, né? Então... Isso que eu acho que é interessante, porque eu acho que óbvio que não existem verdades absolutas, né? As coisas são relativas, mas o que me parece é que tem algumas autoras e autores que acabam trabalhando a literatura como uma tentativa de contar uma história em que o leitor ele mergulha naquela história e ele sai e ele nem pensa assim, nossa, mas será que foi assim que aconteceu, né? E o que me parece é que você tá assim, dando na cara do leitor assim, tipo, você nunca vai saber se foi assim. Não vai saber. Isso não é possível de se dizer, né? E aí que tá a graça, né? Sim. E aí no seu livro novo isso acontece também. Também são de novo 3 personagens. Ah, que interessante. É uma tríade de novo. É uma tríade de novo. E elas estão contando a história de pontos de vista completamente diferentes, assim, são complementares, se cruzam, mas elas também são completamente enviesadas, e elas não trazem o todo, e o todo fica com o leitor, assim. Sim. Se vira com isso aqui, cara, porque é o que assim, eu tento trabalhar com o mínimo, sabe?
assim, eu tento que o mínimo possa construir um grande cenário, uma grande emoção. E por isso também assim, eu sou muito preciosista com as palavras, porque nesse cenário, então, é preciso que elas sejam certeiras, assim, não posso errar. Porque senão destrói o meu castelinho de emoções. Mas enfim, me perdi. Mas assim, as minhas novas narradoras, elas são não, também... mas acho que você não se perdeu, não. Acho que faz muito sentido, inclusive, as histórias serem curtas, né? Os livros serem curtos, com vários narradores e as palavras serem muito exatas, né? Muito, assim, muito. As palavras, é muito importante, é onde eu demoro. Porque assim, eu até tenho ali a história, eu sei a história que eu quero contar, mas assim, o encadeamento das palavras, por conta do som, muitas vezes, e do sentido, do significado também, é muito trabalhoso. Isso já um rapaz chamou de ourivesaria das palavras, é isso que eu faço. É isso que eu faço. É um trabalho artesanal. É de lapidar, tem uma lasquinha aqui que tá atrapalhando, sabe? Quando eu vou ler, assim, isso daqui num fôlego só, fica encrencando, então não é essa palavra, mas que palavra é? Essa estrutura tá certa? E aí agora, no livro novo, eu fico brincando de inverter as frases, sabe? Talvez tenha alguma coisa errada aqui que eu nem sei onde é que tá. Mas com certeza é na estrutura, na palavra. É na palavra. Tá tudo assim na palavra. A solução e o problema tá sempre na palavra. É o único instrumento que a gente tem ali pra trabalhar. Né? Que é ela que vai dar o som, são elas que vão dar o som, que vão dar a imagem. E como muda, né? Que coisa maravilhosa é a palavra. Como muda uma troca mínima. Exato, mínima. Ontem eu troquei um trecho lá e tava assim, um mundo sujo, e aí eu troquei por um mundo torpe, e eu falei, o mundo torpe, tem outra coisa. E ai, que maravilhoso. É muito preciosismo, sabe? Assim, mas é tão legal. Não, na verdade é uma espécie de gozo, né? Uma espécie de gozo. Você acha aquilo, meu Deus, é o melhor jogo do mundo esse, sabe? Eu quero brincar sempre com isso. Eu acho que tem um estilo de... Isso eu acho muito legal desses encontros que a gente tem. Porque cada escritora vai construir o texto de uma maneira. E eu consigo me encantar por todos, mas o que eu acho interessante é que você, por exemplo, vai ter essa visão do micro mesmo, que você está falando, desse mínimo e tal. Outras escritoras, tanto a Carola quanto a Isa que vieram aqui, vão ter outro jeito de construir o texto, né? Claro que todas têm um domínio técnico, né? Mas tem uma coisa, talvez, do estilo da fluidez da escrita, né? E como que... Tem gente que escreve tudo de uma vez, aí depois vai revendo. Tem gente que vai escrevendo devagar, né? Isso sou eu. Então... Nunca que eu imagino escrever tudo de uma vez. E isso é muito legal. Eu acho que até esse é um projeto que tem um pouco como objetivo incentivar que as pessoas escrevam, né? Que pessoas que estão começando escrevam, né? E para exemplificar que não existe só uma maneira, mas que se você escreve com obsessão, como você escreve, né, das palavras mínimas, isso é uma possibilidade, né? E que seja, às vezes eu fico pensando, porque o próximo também vai ser um romance curto. Aí eu falo, nossa senhora, mas você queria escrever mais, sabe? Mas assim, não dá, né? Mas assim, não porque é a minha, cara, não é a minha. E porque, assim, eu tenho o prazer de conseguir avaliar o livro naquela tarde, sabe? E ler, assim, ler e ver se ele funciona e como ele está muito pautado no ritmo. Se eu escrever 400 páginas, eu jamais vou conseguir ter esse domínio que eu acho que eu tenho, talvez não tenha, mas eu busco, é um lugar de ter um pouco de controle, assim, sabe? É o que eu posso, até onde eu posso, eu vou conseguir, eu vou tentar fazer isso aqui. Não funciona assim, eu sei que não, mas ali é uma ilusão boa de ter enquanto você está escrevendo, sabe? Eu acho que é um modo, né, de externalizar como, inclusive, você enxerga as coisas, né? Eu acho que é isso, né? Assim, a gente quer compartilhar o que a nossa visão tem de único, e tem
tem coisas únicas na nossa com vida, certeza. né? Todo mundo enxerga, ninguém enxerga o mundo igual, certamente. Então, tem um prazer de falar, eu enxergo assim, ó, e eu quero me comunicar, Desse modo, né? Para fechar, eu queria te perguntar sobre a adaptação do seu livro para o cinema, se isso é uma coisa que está acontecendo, e se você pensa, assim, porque isso é uma curiosidade mesmo que eu tenho, em voltar a escrever dramaturgia, ou escrever para cinema, ou é uma coisa que você tem a sensação que você vai continuar na literatura e é isso? Cara, eu não tenho nenhuma vontade de voltar para dramaturgia e nenhuma vontade de escrever para cinema. Eu acho que eu vou ficar na literatura mesmo, assim, e a adaptação do livro, assim, já teve essa questão, né? Ai, mas você que vai roteirizar? Eu falei, Deus me livre, não quero, assim, eu vou me arrepender disso em algum momento da minha vida, porque eu sempre venho com essa história de me surpreendo. Quando alguém resolveu me surpreender, eu fiquei puta. Porque afinal de contas, né, a pessoa tem o quê? A noia do controle. Mas é o que eu falei pra produtora, e sim, agora tem uma produtora envolvida e tal, que tá tentando captar, né, tem todo... É esse o processo, assim, que eu acho custoso da produção, tanto pro palco quanto pro cinema, que precisa de muita coisa acontecer para aquilo se realizar. Eu não tenho muito saco, assim, eu gosto de contar comigo. Comigo, com a minha imaginação, eu preciso de um papel, um computador e vamos embora, vamos fazer aqui o que eu posso. Sim. E aí, sei lá, não tá aí para ser adaptado, mas precisa entrar grana, precisa tudo isso, o universo soprar. Sei, legal, tomara. Tomara. Começou assim, né? Começou com a imagem de um orelhão na praia. E vamos ver esse orelhão nas telas. Exato, e eu queria muito que legal. As pessoas vissem esse orelhão. E aí outro dia mandaram, assim, pra fazer como eles falam, né, um pitch, assim, pra apresentar para investidor a história. Eles fizeram um pôster fictício, assim, e aí tá lá o orelhão na praia. Eu falei, olha lá, tá aí, tá começando. Tá existindo alguma coisa. Exato. Adorei. Ai, legal, gente. Fiquei feliz com o papo. Que bom. Eu acho que as pessoas vão entrando e saindo. Se alguém tiver alguma pergunta, esse é o momento, mas senão a gente vai encerrando. Na semana que vem temos na Tércia Pontes com o livro dela, maravilhoso. A gente vai lançar aí nas redes o flyer para vocês se inteirarem sobre o assunto. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Eu gostei muito. Obrigada. Imagina. E aí é isso. Até quinta que vem, então. Esse foi mais um Leituras de Quinta, Mulheres na Literatura. Eu sou a Camila Loreta, produzi, editei, roteirizei o programa. O Marcos Frankovitz fez a trilha sonora. Me desculpem pela demora da saída desse episódio, a vida tomou conta, mas daqui 15 dias a gente se vê de novo. Vamos ter por aqui a Ana Tércia Pontes, com o livro dela, Os Tais Caquinhos, lançado pela Companhia das Letras. Até lá, um beijo.